Pastor. Amém. Recebam o pastor. Pensei que a pastora ia falar, mas eu estou ficando mal acostumado, né? Recebam. O principal vocês já receberam, amém? Jesus, a presença de Jesus. Deixa eu escrever um trem aqui. Pergunta para o irmão do seu lado aí, está tudo bem com você? Amém? Ele respondeu? Já marcou um churrasquinho com ele? O pastor está insistindo muito no churrasco. Deus vai fazer alguma coisa através desse churrasco. Estou sabendo de milagres aqui, sobrenaturais. Deus tem sido bom. Amém. E quando eu olho para as pessoas que Deus tem feito maravilhas, né, eu falo, oh, Jesus, valeu a pena. Ele resistiu, né? Perseverou, foi fiel, né? Sobrenatural. É tão bom ver Deus fazendo na vida de vocês, né? Eu estava aqui, sentado ali, a pastora tirando oferta, né? Eu sou pastora, ela é pastora, né? Se de repente, né? De repente não, misericórdia, Deus ele toca no coração da gente de uma forma sobrenatural. Eu falei, eu vou dar tudo que eu tenho na carteira, eu não vou tirar oferta de novo não, tá gente? Agora. E fui lá, doido, peguei lá e dei tudo, porque Deus mandou eu dar. Pode deixar aqui, irmã, que você está com vergonha de deixar, põe aqui, minha filha. E eu fui e dei. Né? E no final eu quero mostrar para vocês por quê. Amém? Não é para honra e glória minha de jeito nenhum. Não preciso falar que eu faço isso, mas eu senti de Deus de fazer isso, amém? Mas não vou falar sobre isso agora, eu quero falar com vocês hoje sobre a providência, amém? Sobre o que Deus fez na vida do rei Davi. Fala para o irmão do seu lado, não só do rei Davi, mas de Davi, amém? Porque, para quem conhece a história de Davi, né? Para quem já leu a Bíblia aí, Samuel, 1 Samuel, Reis também fala sobre Davi, sabe que Deus ele sempre providenciou, né, o sobrenatural na vida de Davi antes de ser rei. Sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Olha para o irmão do seu lado com aquele sorriso, fala, você está lendo a Bíblia? Amém. Se ele falar que está, está glória a Deus. Se ele falar que não, sexta-feira, com a pastora Grazi. Fora a pastora Grazi, leia a Bíblia. Todo dia, pelo menos um capítulo, 10 capítulos, leia a Bíblia. Que vai ser bom para a tua vida, vai ser crescimento. Foi a pregação que nós fizemos de domingo. Amém? Sobre a importância de aprender de Deus, de andar nos ensinamentos, depois a importância da comunhão, a importância do partir do pão e das orações. Isso mantém você firme e forte na igreja. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre Rosh Hashanah, nosso primeiro mês aí do ano, cabeça do ano, momento de sacrificarmos, momento de consagrarmos esse ano de 2021 em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida do que Deus fará na sua vida. Amém? Quantos precisam de milagres aí? Quantos precisam de provisão? E quantos precisam do Deus dos milagres, né? Eu vou precisar de água, realmente. Eu achei que não ia precisar hoje, não. Do Deus da provisão, quantos necessitam? Eu preciso. Levanta a mão aí, meu irmão. A pastora ficou até emocionada ali, derrubou tudo. Amém? Nós precisamos do Deus da provisão. Amém? Porque é o Deus da provisão que vai nos dar tudo. Você acordou hoje e você já fez alguma pergunta, você fez alguma pergunta, algum dia da tua vida você fez alguma pergunta, por que de mais um dia? Por que que eu estou vivo? Por que que o milagre aconteceu na minha vida? Por que eu consegui chegar no final do dia e Deus me abençoou? Você já fez alguma pergunta assim? Não? Então faça uma pergunta para você. Por que que eu acordei hoje?
Amém? Tem gente pensando em fazer, por que eu estou passando por necessidade? Não é esse tipo de pergunta. A pergunta é, por que eu estou aqui? Amém? Por que eu estou aqui? Por que eu acordei? Por que eu consegui vencer? Já respondeu para você? Sim ou não? Deus, Ele providencia todos os dias um milagre para nós. Amém? Deus sempre providenciará um milagre para mim e para você. Sempre teremos um milagre. Só o milagre de você acordar, respirando, fôlego de vida. Né? Quem é casado, acordar assim, né? Olhar para a esposa, né? E falar, olha que coisa linda que Deus me deu, os casadinhos de novo aí, né? Deve estar aí, ó, coisa boa, né? E os antigos também, tipo o Rodrigo, que eu sou mais novo que ele, estou brincando, sou mais velho que o Rodrigo, mas ele está mais acabado, né? Mas é um baita homem de Deus. Mas imagina se acordar vendo a tua esposa, acordar vendo os teus filhos, né? Olha o que Deus fez, por que eu estou aqui? Tem um propósito, amém? Quem é pai, olhar para o filho, de repente o filho não está com você, mas está na foto ali, está na casa da mãe, né? Sei lá, de repente não deu certo o teu casamento, você aceitou Jesus, Deus vai fazer uma nova história na tua vida, mas já tem uma história escrita lá atrás, né? Tem filhos, né? E você acorda e fala, olha que preciosidade, Deus deu um filho. Por que você está aqui? Mais um dia, e você escolheu a melhor parte, você que está no YouTube, nos assistindo, por que você está mais uma vez separando o momento, né, para a presença de Deus? É providência, amém? E previdência, e providência. Glória a Deus? Sim ou não? Vocês preferem, eu vou fazer uma enquete, teu pastor muito sério? Aleluia. Ou teu pastor com um sorriso? Eu prometi que 2021 eu vou ficar assim, mesmo falando sério, que nós precisamos entregar a palavra de Deus com seriedade, com muita unção, mas eu prefiro, né, estar 2021 assim, né? Para quem passou 2020, né? Sim ou não? Quem passou, quem venceu 2020, passou pela pandemia, pegou, se pegou, não pegou, Deus guardou, Deus protegeu, chegou até aqui, 2021, meu irmão, que Deus aguarda, né? O que Deus guarda. Aliás, você tem que aguardar o que Deus tem para você. Né? O que Deus tem para você em 2020 será sobrenatural. Não tenha dúvida, porque o choro dura uma noite, mas a alegria. A noite foi 2020, agora 2021 é amanhã, que o sol raia. Amém? O sol da justiça está sobre nós. Levanta suas mãos assim e receba do brilho do sol da justiça, receba do poder do sol da justiça, da unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Veio pela manhã e todos os seus dias serão regados pelo sol da justiça. Nós estamos no mundo, passando pelos problemas do mundo, mas nós temos que ter uma certeza, o sol da justiça está iluminando o nosso caminho. Amém? Sabe qual que é a diferença do sol e da lua? Quem sabe? A lua depende do brilho do sol. Em outras palavras, a lua rouba o brilho do sol. Tá? É lógico que não rouba, mas a lua reflete o brilho do sol. A lua depende do sol. Agora o sol não. O sol está lá, imponente, poderoso, não depende de ninguém. Brilha sobre nós o sol. Amém? E você reflete a luz de Deus, o sol da justiça. Amém? Fala para o irmão do seu lado, você não é lua não, você, pequenos sóis, sóis, sei lá, você reflete o sol. Para quem estudou português, aí temos professores aqui, né? Um sol é um sol, e vários sols. São sóis, acertei? Um sol, sols. Fala aí, Maria Helena. Amém. Entendi tudo, Maria Helena, obrigado. Então o sol vai brilhar sobre você.
Você que está aí no YouTube, tenha paciência, tá? Com o teu pastor. O teu pastor está usando o nome de todo mundo que está aqui. E porque Deus é maravilhoso, amém? Deus fará o sobrenatural sobre nós. Então hoje eu quero falar, né, já falei, né, para vocês sobre Davi. A história de Davi, ela é recheada de vários livramentos, amém? E providência de Deus. Quem já estudou sobre a história de Davi? Porque depois ele se tornou rei. Davi, ele começa a história dele, né, o princípio da história de Davi. Antes de Samuel procurá-lo, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Amém? Davi, naturalmente, né, ele já estava sendo preparado por Deus. Né, o pai de Davi coloca ele responsável por cuidar das ovelhas. Enquanto Davi cuida das ovelhas, os irmãos estão sendo preparados para serem príncipes, guerreiros na batalha, junto com o rei Saul. Até aí você entendeu, sim ou não? É uma história linda de se ler na Bíblia, sobre o rei Davi. Enquanto os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, estavam na batalha, estavam servindo o rei, Davi estava cuidando das coisas da família. Olha que lindo. Fala para o irmão do seu lado, o maior projeto de Deus na terra não é a igreja, é a família. Você entende? Sim ou não? Agora você entende porque a igreja é um projeto de Deus, porque é uma grande família. Então Davi, ele estava sendo preparado para cuidar, das ovelhas, e chegou um momento que ele estava expert. Sabe por quê? Porque o pastor tem a ferramenta dele. Davi tinha o cajado, mesmo não tendo unção, ou não sendo separado ainda para rei, Davi, ele já sabia cuidar. Fala para o irmão do seu lado, você nasceu para cuidar, você nasceu para dominar, você nasceu para conquistar, e nada te impede de dominar, de conquistar, amém? Você entende isso? Deus, ele te deu essa autoridade para conquistar. Muitas vezes você é um impedimento, né, do crescimento, porque você não acredita em você. Davi tinha tudo para não acreditar nele. Você entende isso? Sim ou não? Mas ele entendeu o poder da autoridade. Ele tinha um cajado, e tudo que ele pedia para as ovelhas fazerem, as ovelhas faziam. Lindo isso, sim ou não? Olha que lição que Deus está nos dando. Muitas vezes você não é pastor, né? Você não é líder, você não é talvez político, não é o patrão, mas eu tenho certeza que Deus já colocou você em várias coisas. Talvez hoje você esteja em um trabalho que Deus está te ensinando a dominar. Talvez no computador, talvez cuidando das pessoas, talvez na venda, talvez na gerência, talvez na venda de terreno, casa, apartamento. Temos aqui várias pessoas que trabalham com isso, com óculos. Temos bastante gente aqui que trabalha, né, nas óticas de Rio Preto, aprenderam, tem essa força. Temos aí vendedores de internet, temos várias pessoas, temos do lar, né? Engano seu se você achar que uma mulher de Deus do lar não aprende. Ela aprende e ensina, porque ela comanda toda a casa, organiza toda a casa, né? Por que as mulheres fazem tudo com excelência? Porque elas aprendem, amém? Desde pequena já aprendendo com a mãe a organizar, a fazer as coisas. O homem também, o menino também, né? Aprendendo com o pai aí as responsabilidades da vida. Então a vida nos ensina, amém? A dominar, a crescer, a fazer o melhor. A única pessoa, né, o único ser capaz de impedir você de crescer é você mesmo. Entende isso? Sim ou não? O diabo não pode impedir você de crescer. Deus, ele quer que você cresça. Jesus, o Espírito Santo está aí. Os anjos,
estão a seu favor. A hora que você orar, a hora que você pedir, a hora que você buscar, né, a sabedoria está por toda parte para que você cresça. Então Davi, ele tinha um cajado, né? Davi, ele passou por várias experiências com Deus, assim como eu e você passamos. A diferença de Davi para vários homens de Deus, o exemplo, o rei Saul, é que Davi, ele pegava tudo que ele aprendia, né? Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava orando. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele estava adorando, cantando. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele estava guerreando, matou o leão e matou o urso. Sim ou não? Estava aprendendo, estava crescendo, estava exercendo, usando a ferramenta que Deus deu, o cajado. E conforme ele usava esse cajado, né, ele conseguia guardar, proteger todas as ovelhas o seguiam. Né? Davi sempre teve experiências com Deus. E a diferença do homem espiritual e do homem natural é que o homem natural, ele não consegue vencer, muitas vezes, chega até um patamar, chega até se tornar rico, milionário, mas perde esposa, perde família, perde casa, perde a vida, porque pega um câncer. A diferença do homem espiritual com o homem natural é que o homem espiritual, ele entende que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele se capacitou veio de Deus para a vida dele. Dá para entender, sim ou não? Quando eu entendo que tudo que eu tenho veio de Deus, eu adoro ao Senhor, eu me santifico, né? Eu consagro a minha vida, eu venho nos cultos. Aliás, eu estou maravilhado com vocês, porque vocês têm levado muito a sério os cultos de terça-feira. Vocês têm entendido que o culto de fé é importante para o homem de Deus. É momento de exercitar a fé. Parabéns, amém? Aquele que vê todas as coisas, Deus está vendo, né, o teu sacrifício. Muitas vezes sair do trabalho direto para cá, ou passa em casa, come uma bolachinha com água e vem para cá, né? Vocês estão priorizando. O que vocês estão fazendo? Usando o cajado que Deus deu. Amém? Usando a ferramenta. E principalmente a ferramenta da fé. Deus deu a fé para vocês e vocês estão buscando, né, para que a fé seja cada dia mais fortalecida. Amém? O culto de terça fortalece a nossa fé. Glória a Deus ou não? Quantos se sentem fortalecidos? Tem muita gente andando. Quantos se sentem fortalecidos nos cultos de terça-feira? Não vou nem perguntar das células, não vou nem perguntar do Arena, que é sobrenatural também, o culto de domingo. É momento de você pegar a tua ferramenta e afiar. Todo culto de terça-feira são cultos onde o Senhor libera sabedoria. Mês que vem, pastora Graziela, né, com um novo tema sobrenatural na vida de vocês, para curar a alma, para preparar as emoções de vocês, junto com o espiritual, para que vocês, né, cresçam e não retrocedam, porque retroceder é perder tudo aquilo que Deus ensinou. Fala para Deus, eu não quero perder nada não, eu quero cada dia ser mais sábio, cada dia eu quero ter mais fé, cada dia eu quero ter mais força em Deus. Então Davi vence o leão, amém? Vence o urso, e isso dá autoridade para Davi conquistar mais coisas. Depois do leão e do urso, o que a Bíblia fala que ele venceu? Vamos ver se você lembra. Porque a guerra que Deus te dá é a guerra que você pode suportar. Amém? Existem guerras que o diabo quer entrar na tua vida que Deus fala, para, você não vai nem encostar nos meus filhos. Mas existem guerras que Deus permite para que você passe pela guerra, passe pela provação e seja aprovado, porque Deus precisa da tua maturidade, do teu crescimento. Amém? Pode vir o choro, mas você tem certeza que a alegria virá. Amém? Um dia você está chorando, está difícil. O outro dia, milagre. O outro dia, bênção. Amém? Fala para o irmão do seu lado, você é abençoado.
Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o Rogério para dar uma olhada. Na rua? Amém. Estamos sentindo um cheirinho gostoso de fio, né? Então a gente já olhou, não é nada aqui, é alguma coisa queimando na rua. Glória a Deus. Então Davi, meu irmão, ele foi preparado para vencer. Vocês me responderam sobre o gigante, sim ou não? Não, né? Eu dei a resposta para vocês, né? A terceira fase da vida de Davi, porque a primeira foi vencendo o leão, vencendo depois o urso. Depois Davi, ele já estava preparado de uma forma sobrenatural que ele não deu conta, foi levar os queijinhos. Tem gente que fala que Davi era mineirinho, né? Mas ele pega e leva os queijinhos, as coisas para os irmãos dele que estavam na batalha, para o rei ali. E Davi, ele chega e vê um gigante afrontando todo o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Olha que interessante, porque Davi passou pelos processos anteriores e venceu, amém? E é importante você guardar isso. Existem processos na vida que eu não venço, porque eu ainda não fui resiliente, eu não consegui ainda, né, deixar Deus agir através de mim, para vencer. Estou indo na batalha sozinho. Davi, em todas as batalhas, ele foi com o Senhor, por isso que ele teve a experiência forte de vencer Golias. Ele não, né, titubeou, não ficou com medo, não ficou com... Gente, me lembra aí um cara, uma pessoa, não se acovardou, lembrei. Ele não se acovardou, né? Davi, ele fala assim, ó, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele só tinha esse poder e essa autoridade porque ele conseguiu passar pelos processos anteriores e vencer. Amém? Tem alguma batalha que você tem perdido? Para pensar. Eu tenho uma história de um amigo meu, que eu considero amigo meu, que estava desde o ano passado, meu pai, já estou pagando a minha casa e nada de sair o financiamento. Pastor, o que eu faço? Falei, continua orando, meu filho. O tempo é de Deus, Deus vai fazer. Ele continuou buscando, né? Aí eu recebo a notícia, coisa mais linda. Eu não sei se vocês já viram o WhatsApp da risada, mas o meu celular parecia aquela coisa mais linda. Pastor, eu consegui, me ligaram, me chamaram para assinar o papel. É uma vitória, sim ou não? Se tivesse desistido da casa, teria conseguido? Ia ficar frustrado para o resto da vida? Iria. Enquanto não assumisse de novo aquela posição de conquista, ia continuar frustrado. Então, porque passamos pelos processos e vencemos, a providência vem sobre nós. Consegue entender, sim ou não? É a minha parte é a fé. E a fé junto com a sabedoria. O bispo Robson pregou sobre isso, para mim e para você. A minha parte é a fé e a sabedoria, não desistir, né? Criar estratégias, ganhar mais dinheiro, resolver a vida. Então os processos fazem parte da vida do ser humano. Não desista dos processos. Processos naturais, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso procurar algo melhor, porque se eu parar naquele trabalho vai ser para a minha vida toda, não tenho futuro, foi só um começo que Deus deu, mas você acostumou, está amarrado. O que Deus tem para você é muito mais, mas passe pelos processos e dê glória a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me colocou para ser um vendedor de chupeta. Tá bom assim? Deus, obrigado porque o Senhor me colocou para ser um vendedor de lápis de cor. Não tem nada a ver o tamanho, né, do produto, tem a ver a sabedoria que Deus te dá. Mas você começou por aquilo. Obrigado porque o Senhor me deu um trabalho de faxineiro, estou limpando. Né? Para muitos isso é um dos piores trabalhos, mas é um trabalho honroso. E quando você honra aquilo que Deus te colocou, aquele trabalho, aquela porta que abriu, Deus começa a colocar você em outros lugares. Mas se você está naquele processo, está naquele trabalho, está resistindo, mas que Deus é esse? Nossa, esse meu patrão não aumenta o meu salário, não muda. Já falou que ia me mudar.
colocarem em lugares altos, muitas vezes Deus espera, né, você lutar. Você entende isso? Algumas vezes Deus já vai e coloca você lá em cima. Sabe por quê? Porque você entendeu. Fala comigo, sabedoria. Eu já entendi. Fala para Deus assim, você quer mudar, quer ter aumento de salário, sei lá, quer ter uma casa, um carro. Olha para Deus e fala, Deus, eu já estou entendendo. Vai que você não entendeu ainda, então eu já mudei, né? Eu estou entendendo. Amém? Por quê? Quando nós entendemos os processos que nós passamos, Deus ele nos dá lugares mais altos. Davi só venceu Golias com uma funda e 3 pedrinhas, né? Não devia ser muito grande essa pedra, porque senão ela não passaria no buraco do capacete ali de Golias. Foi do jeito certo, do jeito que Deus queria. Davi achou, separou e tacou. Olha que diferença de arma. Né? Golias tinha uma lança e tinha uma espada, e tinha um escudo. Davi tinha a espada do Espírito, amém? De Deus, era espiritual. Tinha o escudo da fé, porque homenzinho que tinha fé. E Davi, ele tinha o quê? A lança do Espírito, amém? Essa é nova, hein? Olha a lança do Espírito. Davi tinha, mas a lança de Davi era representada por uma funda. E Davi, ele só teve essa coragem porque ele tinha intimidade com Deus. Dá para entender, sim ou não? Porque ele teve experiências com o Criador de todas as coisas, o protetor, aquele que guarda, amém? Aquele que não dormita, aquele que não dorme. Dia e noite ele guardou a entrada e a saída da vida de Davi. Fala para o irmão do seu lado, Deus vai guardar a tua entrada, aonde você for, e vai guardar a tua saída, meu irmão. Só Ele pode guardar. Você entende? Você não dá conta. Graças a Deus. Amém? Fala aí, Senhor, obrigado. Porque eu dependo do Senhor. Amém? Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Deus providenciou tudo na vida de Davi, porque tudo Davi consultava o Senhor. Saul, que era o rei na época de Davi, deixou de consultar o Senhor, fez coisa ruim. Saul perdeu o reinado e morreu de uma forma trágica. Ele e toda a descendência, só ficou um filho vivo, porque Saul esqueceu, subiu na cabeça a autoridade. Olha aí que perigoso. Quando você estiver grande, você vai andar com as suas próprias pernas ou você vai continuar sendo dependente? Eu vou continuar sendo dependente. Amém? Amém? Glória a Deus. É tão ruim, é tão chato. A gente chora por dentro quando a gente vê, porque eu não cuido, não posso tomar conta da sua vida. Entende? O teu líder não é o teu dono. Teu pastor não é o teu dono, Deus é o teu dono. Então nós, com todo respeito, nós ensinamos o caminho. No momento difícil, aquele que é santo, aquele que busca, aquele que confia em Deus, vai vencer. Mas aquele que não tem tido experiência com Deus, vai retroceder, vai desanimar. Eu conheço gente que toda semana está querendo sair da igreja. Quem conhece? Levanta o dedinho do pé. Não levanta. Amém? Eu conheço pessoas que toda semana, não é aqui não tem ninguém aqui não, graças a Deus, que toda semana está pensando em desistir do ministério. Eu conheço pessoas que toda semana quer se matar. Misericórdia. Aí a gente tem que orar. Teu líder ora, teu pastor ora, teu bispo ora, bispo Rodovalho ora. Você entende? Que os processos precisam acontecer na sua vida e você tem que vencer, passar por todos os processos. Porque passando pelos processos, você vence e Deus ele te confia. Dá para entender? Talentos. Talentos, quando eu falo de talento, é o talento natural. Deus confia, Deus te capacita. Quando você vence os processos,
Os talentos vêm da sabedoria, amém? Deus ele te capacita espiritualmente também para vencer. Porque cada processo que você vence, o diabo treme. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o mundo espiritual é mais real que o mundo natural? Quando você passa pelos processos, eu vou contra ti em nome do Senhor. Quando você vence os obstáculos, eu venço os obstáculos em nome do Senhor dos Exércitos. O diabo ele treme de medo de você. Amém? E quando você ora, os anjos de Deus, eles correm, eles não veem a hora de ouvir a tua voz, a voz do justo, o clamor do justo. Dá para entender? Os anjos, eles aguardam ansiosamente pela tua voz. E quando você fala com Deus, né, o mundo espiritual, ele se liga, é um start, acontece. Né? Lógico que é no tempo de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o milagre vai acontecer daqui 1 hora, daqui meia hora, não importa. Porque no meio do processo você também está sendo provado. Entenda isso. Davi, ele passa por um momento que ele se tornou o maior soldado de Israel. Depois de você ler 1 Samuel, você vai entender tudo sobre isso. 1 Samuel capítulo 23, do 25 a 28. Você lê 1 Samuel, você vai entender. Davi, ele se tornou o maior rei, o maior soldado, a ponto de Saul dar a filha, né, a ponto de Davi ser o braço direito de Saul. Saul estava sendo amargurado ali, tinha um espírito maligno enchendo Saul. Davi foi lá e tocou. O adorador é adorador, adorador ajuda o rei, ajuda o líder, ajuda o pastor, ajuda a igreja. Fora o trabalho, Davi era o soldado ali que conquistava, pegava todos os despojos dos filisteus e trazia, e aí o reino de Israel crescia. Mas chegou um momento que Davi ele passou por uma situação muito difícil. Aquele que era rei estava vendo aquele que era ungido, que não era rei ainda, crescendo, se despontando, e se levantou contra Davi, a ponto de Saul querer matar Davi. Difícil a vida de Davi, sim ou não? Menininho novinho, começa matando leão, começa matando urso, e como o cara era cabra macho mesmo, homem de Deus, vai lá e vence o gigante. Nas batalhas, Davi matou muito inimigo de Israel, e chegou um ponto que o povo levantava e falava: esse aqui é o guerreiro, né? Saul mata tanto, Davi mata tanto, e a história ia para todo lado. Saul não teve maturidade, porque Saul não tinha intimidade com Deus, e aí nós vemos Davi sendo perseguido por Saul. Já aconteceu isso na sua vida? Você crescendo no seu trabalho e você sendo perseguido? Já ou não, gente? Já aconteceu você crescendo na tua casa, despontando, ganhando dinheiro, de repente os irmãos começam a perseguir, você crescendo na igreja e de repente os irmãozinhos começam a perseguir. Já aconteceu? Sim ou não? Na tua vida? Pois é, aconteceu na vida de Davi. E Davi, ele se encontra em um momento perigoso. Depois você lê 1 Samuel capítulo 23, que ele estava no monte, Saul, do outro lado do monte, Saul tenta matar Davi, encurralar Davi, e aí Davi, que era adorador, que buscava a presença de Deus, né, recebe a providência, a provisão de Deus. Sabe como? Os inimigos de Israel atacam Israel, e Saul do nada desiste de atacar Davi. Né? Saul pega toda a tropa e volta para proteger Israel. Né? Pergunta para o irmão do seu lado: isso é providência ou não é? Sim ou não? E olha que providência abençoada. Davi, talvez ele teria a oportunidade de matar Saul, que era rei sobre a vida dele. Ele não matou. Outra experiência que Davi teve, Davi
não teve jeito, Saul encurralou tanto Davi e os seus homens, que Davi precisou sair, ir para a terra dos filisteus. E aí Davi ficou, procurou um rei lá dos filisteus, que eram vários reis, e Davi ele se esconde fora de Israel. Que coisa horrível, sim ou não? No lugar que não era dele, perdido ali, mas os inimigos guardam Davi, protegem Davi. Fala para o irmão do seu lado, Deus é tão provedor, que até seus inimigos irão cuidar de você. Você duvida? Vão lutar as suas guerras. Deus ele faz. Quem anda com Deus é protegido por Deus. Amém? Davi teve tanta experiência que o rei, um dos reis dos filisteus, dá uma cidade para Davi morar, com toda a família dos guerreiros de Davi, Ziclag. Amém? Depois você lê aí, você vai descobrir essa cidade. E Davi está na guerra, lutando com os filisteus, junto com os filisteus, ali. Mas Davi, ele ia lutar contra Israel, e Deus, ele toca no coração dos filisteus ali, de não aceitarem Davi na guerra. Eles ficaram com medo de Davi, ali no momento difícil do povo de Israel, que era a turma dele e o povo dos filisteus, Davi ter que se revoltar contra os filisteus. Então os príncipes dos filisteus falaram, não queremos Davi. Davi, volta para a cidade, não queremos que você lute. Olha aí o livramento de Deus naquela hora. Mais uma vez Deus livrando Davi de lutar contra o seu povo. É um livramento, sim ou não? Quantas vezes levantam pessoas, fazendo você lutar contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu trabalho? É assim ou não? Pessoas que se levantam para lutar contra a igreja, e chamam você para lutar contra a igreja. O altar, a casa do Deus vivo, o lugar da adoração. Entra na tua mente. Deus ele pega e livra Davi daquela batalha, que ia ser uma batalha sangrenta. Só que quando Davi chega na cidade, aconteceu algo desesperador. Imagina chegar um inimigo, não imagina não, vai. Chegar um inimigo e levar toda a sua família embora. Que coisa horrível. Misericórdia. Davi chega na cidade com os seus valentes. Entrando na cidade, ele fica sabendo que todas as mulheres, todas as crianças foram levadas cativas pelos amalequitas. Foram levadas cativas. Davi, a primeira coisa que ele fez, eu preguei sobre isso inclusive, não sei se alguém lembra aí, Davi em Ziclag. Davi, a primeira coisa que ele faz é chorar. Pergunta para o irmão do seu lado, você tem chorado para Deus? Que dor, que coisa horrível. Mas Davi chora. Os valentes, os guerreiros, choram também com Davi. E aí chegou um ponto que aquele povo que estava ali, aquela mistura de filisteus com o povo dele, se levantam contra eles. Você é o culpado. Olha aí de novo, Davi passando por uma situação difícil na vida. Você nos trouxe para cá, fugindo, tirando-nos da nossa terra, agora levaram as nossas esposas, levaram os nossos filhos, levaram os nossos bens, levaram tudo. E Davi se vê num momento difícil. O que Davi faz? Ele chora. E quando ele vê que o povo está se levantando, ele ora. E quando ele ora, Deus ele dá a direção para ele. Vai para cima buscar o que é seu. Amém? Olha para o irmão do seu lado. Para de chorar, meu irmão. Vai para cima buscar o que é seu. Você entende? Fala comigo, processos. Existem alguns processos que serão fáceis na tua vida. Você vai vencer. Mas em 2021, ou qualquer data da sua vida, vai existir momentos que vai ser difícil os processos. Davi tinha tudo para largar todo aquele povo e fugir, vazar. Sair da Filístia, sair de Israel, não passar por Judá
ir embora, tomar conta da vida dele, perder tudo. Mas o homem de Deus não desiste. Fala comigo, processos. Você tem que vencer todos os processos da tua vida. Não desistir, não desanimar, senão você não será vencedor. Entende isso? Não tem jeito. Nós temos que passar e temos que vencer. As nossas guerras hoje é diferente das guerras de antigamente, que era a espada, ia todo mundo, matava, chamava, morria, ninguém sabia de nada. Continua morrendo muita gente. Mas nós temos muitas guerras hoje que são potestades do ar, né? Os demônios tirando, né, a nossa paz, tirando a paz aí na política, tirando a paz na área financeira, o mundo inteiro em recessão, um monte de coisa ruim. Potestades do ar têm atingido. A nossa guerra hoje é diferente, são doenças, coisas ruins, né? Muitas vezes nós temos medo do mantimento não chegar, mas se Deus prometeu, Ele vai dar. Amém? Se Deus prometeu, Ele vai proteger. Se Deus prometeu, Ele vai te curar. Glória a Deus por isso, sim ou não? Mas os processos existem. Os momentos difíceis da vida não tem jeito. Nós passamos por eles. Se Davi passou e continuou sendo adorador, sendo um baita homem de Deus, nós também conseguimos. Amém? O que Davi faz? Davi, ele pega toda a sua tropa e vamos para cima, vamos pegar esses amalequitas. Cansado de uma viagem longínqua, complicada, pega toda a tropa, chega no meio do caminho, vários desistem, muito cansados, os outros questionam Davi, por que eles vão ficar, eles não vão ter direito a nada, são os famosos egoístas, né? Se Jesus suportou Judas, né? Por que Davi não suportaria também os outros ali? Mas eram valentes, amém? São temperamentos, momento do sangue quente. Davi fala, eles vão ficar e terão direito aos despojos também, deixa eles descansando aí. Davi continua, diminuiu a tropa, e chegando lá, Davi consegue vencer todos os amalequitas. É de Deus ou não é? Se Davi tivesse retrocedido, era as esposas mortas, os filhos mortos, teria perdido todos os bens, teria perdido todas as coisas, mas Davi continuou. E Davi nos dá um exemplo enorme de seriedade, amém? De hombridade, de aliança com Deus, de não retroceder. Davi estava entre os filisteus e a Bíblia não fala em nenhum momento que ele adorou outros deuses. Quando Davi ficou rico e se tornou um cara muito rico, antes de Salomão foi o cara mais rico, porque depois o filho herdou tanto do pai como depois conquistou mais coisas, mas Davi era um homem muito rico e Davi ele não retrocedeu. Davi ele passou pelos processos. Perdeu alguns processos? Perdeu. Passou por momentos ali que deixou a carne dominar ele, mas depois ele voltou para Deus e se consertou com o Pai. Perdeu tempo. Fala para o irmão do seu lado, nós vivemos em dias que não se pode perder mais tempo, porque os tempos estão abreviando. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala, aproveita todo minuto que Deus te deu nessa terra. Amém? Para fazer o bem, para crescer, para ser homem de Deus, para ter comunhão com Deus. Olha a diferença de você e o povo do mundo. Você tem contato com Deus direto. Aproveita todo o tempo que você tem nessa terra para ter contato com Deus. Entende? Porque você tendo contato com o Pai aqui na terra e lá no céu. Imagina quando você chegar no céu. O papai vai olhar assim, esse é o Aragonês. Vem cá, Aragonês. Não acredito que a voz do Aragonês vai mudar lá no céu. Ele vai chegar e falar, ô papai. Vai ser a coisa mais linda, né? A Giza chegando no céu e Deus falando assim, no tempo certo, tá, gente? Misericórdia. Estou mandando ninguém morrer, não. E aí chega lá no céu e o papai fala assim, ô minha filha amada, que bom que você permaneceu, que bom que você venceu os processos, que bom que você aprendeu com os heróis da fé,
Que bom que você aprendeu com Josué. E mesmo nos 70 anos, o papai ainda fala para Josué, ser forte e corajoso. Né? Ser forte e corajoso. Várias vezes, seja forte, seja corajoso. Não desista. Deus, Ele fala para você hoje, vença os processos. Não desista. Não desista. Amém? Davi não desistiu de um processo. Davi passou por um momento difícil depois que era rei. Um dos filhos de Davi, Aminon, pega a irmã, né, e faz as coisas erradas com a irmã. Absalão, que era irmão também, só observa aquela situação. Davi ficou muito bravo com Aminon, repreendeu o filho, mas ficou na cabeça de Absalão, esse cara mexeu com a minha irmã amada. Absalão, ele faz algo ali, fora da presença de Deus. Davi já era rei, já tinha filhos, já não estava mais perdendo batalha, já estava ali no melhor da terra, guerreando ainda, mas no melhor da terra. Mas Absalão se levanta contra a família, vai lá e mata Aminon, né? Derrama o sangue do irmão na terra. Quem lembrou de Caim e Abel aí? Aminon não era Abel não, fez coisa errada. Deus que o julgue. Mas a Bíblia fala que Absalão fez coisa errada. E lá vai o pai, olha aí, ó, lembra de Saul e Davi? Porque Saul se tornou quase um pai na vida de Davi. Só que Saul, ele corre atrás de Davi da maneira errada. Saul estava com inveja de Davi, Davi não fez nada de errado. Só que Absalão, que era filho de Davi, fez o que era errado, matou. Sangue do irmão. Davi, lá vai Davi atrás de me lembra aí, gente? Absalão, obrigado, que vocês me lembraram. E aí Davi vai atrás de Absalão, não consegue pegar, passa um tempo, Davi acaba perdoando Absalão, Absalão volta para a terra, né? Davi ele concede que ele fique lá em Israel, mas Absalão não estava com o coração bom. E aí Davi passa por uma guerra horrível na família, em Israel. Absalão ele começa a fermentar o coração das pessoas que iam pedir direção para o rei, de como lidar com a vida, de como crescer, de como prosperar. Todas as vezes que eles passavam na porta de Jerusalém, Absalão enchia a cabeça deles de coisa ruim. E Deus, Davi deixa Absalão ir para um certo lugar que Davi queria adorar a Deus, só que Absalão queria adorar a Deus, só que Absalão ele prepara uma rebelião contra o povo de Israel, contra Davi, e Absalão ele pega e vem para cima de Davi. Olha o pai, que lutou, que guerreou, que conquistou tudo, sendo perseguido agora pelo filho. Que coisa ruim, sim ou não? Uma das últimas guerras de Davi foi com Absalão, que Absalão ele se levanta contra Davi. E Davi ele se vê encurralado, passando por perigo mortal. E aí, meu irmão? Os da família se levantando. Qual que é a função, qual que é a direção do homem de Deus em uma situação dessa? Derramar mais sangue? Davi ele consultou Deus novamente. Davi buscou Deus novamente. E novamente Deus ele livrou a vida de Davi da morte. Amém? Davi ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu passar pelos processos e vencer os processos. Como que está a tua vida hoje? Faça uma pergunta aí. Fecha os teus olhos e pergunta para você. Fala aí, Deus, eu tenho vencido. Deus, o que eu preciso para vencer? Eu vou pedir para você fazer uma outra oração. Deus, me dê forças para vencer.
o dia mau. Deus, me dê força para vencer as pressões da vida. Tem sido difícil, 2020 foi difícil, o começo de 2021 tem sido difícil. Quem que pode te ajudar? É Deus. Fala com Deus. A vida de Davi não foi fácil. Davi ele foi moldado nas pressões. Queria eu e você viver em uma terra, né, em um planeta, onde só tivesse gente boas, mas nós vivemos, num planeta que tem gente boa e gente más. Sim ou não? Você vai sair matando todo mundo? Está amarrado? Ou você vai confiar em Deus? Cada dificuldade da sua vida em 2021, você vai decidir pela vontade própria ou você vai colocar diante do Senhor? A maioria dos salmos de Davi: Senhor, estou passando por luta, Senhor, estou em aflições, Senhor, livra minha alma, Senhor, muda a minha sorte. Lê salmos. A maioria dos salmos Davi estava na batalha. A maioria dos salmos Davi estava passando por momentos difíceis. E você vê no final de todos os salmos: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu libertador, é o Senhor que me guarda de dia e de noite. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei abalado, pois o Senhor é comigo. Amém? A tua vara e o teu cajado me consola. Aí é os salmos. Com Deus tem que ser assim. Apenas acreditar, apenas confiar, apenas entregar e continuar a vida e não desistir. Como que vai ser 2021? Dias de vitória ou dias de medo? Medo tem, medo acontece, mas dias de fracasso, porque o fracasso é o medo que dominou, é a falta de fé. Como vai ser os seus dias em 2021? Põe a mão no seu coração e fala: o Senhor vai me dar força para vencer todas as batalhas. Fala mais alto: o Senhor, olha para os céus e fala: eu creio que o Senhor estará comigo em todas as batalhas de 2021. Amém. E quando você estiver inseguro, quando você estiver com medo, quem que você vai procurar? Quem você vai procurar? Quem você vai procurar? Fala comigo: o altar de Deus é o local aonde eu vou tirar toda a força necessária para alcançar a minha provisão. Fala de novo: o altar de Deus será o lugar que irei escolher para adorar ao Senhor com todas as minhas forças. Fala de novo: a presença de Deus será a minha vida, será o meu sentido de viver. Tomarei todas as minhas decisões no Senhor, não na minha força, mas na força de Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você fique em pé. Talvez você tenha começado os dias com incertezas na tua mente. Mantenha os olhos fechados. Pode apagar a luz número 2, número 3. Pode deixar esse fundo musical. Nós estamos nessa campanha Rosh Hashanah. É uma direção forte do nosso apóstolo, nosso bispo Robson Rodovalho. Porque, assim como Davi, o nosso bispo tem muita experiência na vida. O nosso bispo passou por vários começos. Assim como Davi passou, assim como os heróis da fé passaram. E 2021 é mais um começo, é mais um ano
é mais uma década que se inicia. O que está acontecendo lá fora no mundo, a gente está na Bíblia. É a preparação para a volta de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que isso vai continuar. Mas o que vai determinar os seus melhores dias na terra serão as suas decisões diárias. Diária. E eu te pergunto, você vai decidir jogar a bandeira branca no chão, desistindo? Ou você vai falar, Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, a quem eu temerei? No Senhor eu posso todas as coisas. Como serão os seus dias daqui para frente? Dias de pensamentos de angústia ou dias de pensamentos de vitória, mesmo passando pelo vale da sombra da morte? Você será como Davi, que disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque existe o vale, existe esses momentos difíceis na nossa vida. Você vai desistir ou você vai declarar como Davi, não temerei mal algum, não temerei mal algum, aquele mesmo Deus que me fez vencer o leão, o urso, que me fez vencer o gigante, que me livrou da morte várias vezes, continua forte, não dorme, Deus não dormita, Deus permanece. Você vai entregar a tua vida para Jesus em todo tempo? Ou vai desistir? Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, a minha vida é tua, o meu futuro te pertence. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Senhor, me dê forças e sabedoria e muita fé para vencer todos os processos da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada dia de 2021 eu venha conquistar a vitória no nome do Senhor. Não na minha força, mas na força do Senhor. Na força do Senhor. Conquistas do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Começa a especificar diante do Senhor aquilo que você precisa. Comece a especificar. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que muitos já conquistaram em dezembro. Muitos já conquistaram em janeiro. Mas existem mais sonhos. Especifica, Senhor, me dê direção para isso. Senhor, me dê direção para conquistar isso. Senhor, me dê sabedoria para organizar a minha vida, para que 2021 seja diferente, porque eu não quero perder nenhum despojo, não quero perder nenhuma bênção que o Senhor me der, não quero usar com coisa errada, quero ser fiel ao Senhor, quero ser firme e forte, não quero desistir de nenhuma batalha por causa dos despojos, por causa do milagre. Eu vou honrar o Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as suas mãos, declare ainda, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quero ver o teu sorriso. Todavia me alegrarei. Pode acender as luzes. Todavia me alegrarei. Todavia me alegra. Levanta assim, ó. Olha para Jesus e fala: todavia me alegrarei. Não para. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Olha para o irmão do seu lado agora e fala: todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, estou quase encerrando. Estamos encerrando mais cedo hoje. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Né? Fala para o irmão do seu lado: guarda a tua mente, guarda o teu coração e presta atenção no que o pastor vai falar. Porque eu senti muito forte, né? A providência de Deus em nós vem através das nossas atitudes. Porque Deus é Deus de propósito, amém? Sim ou não? Deus te quer colocar como gerente de um negócio porque Ele tem um propósito na sua vida. Você entende, sim ou não? Não só abençoar a tua casa, abençoar você, mas Deus tem um propósito enorme. E isso eu aprendi há muito tempo. Eu tenho o maior temor quando eu chego na casa de Deus. Eu sou pastor, e talvez o pastor não precisasse, né? Lógico que eu não penso desse jeito, né? Mas tem muitos pastores que pensam assim: você não precisa dar dízimo, você tem que receber, né? Tem pastor que pensa assim. Eu não tiro a razão deles, porque é digno o trabalhador do seu trabalho e seu salário, né? E o nosso bispo tem nos ensinado muito sobre isso, né? Sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa fidelidade. Davi, depois desse episódio que ele vai lá e busca a família e destrói os amalequitas, Davi ele pega todos os despojos. Presta atenção aqui, não deixa que o espírito de dispersão disperse você, porque é uma sabedoria para você levar para a tua vida. Davi, ele traz no caminho de volta todos os despojos. Aquele que era santo, aquele que buscava a presença, que era consagrado, que temia o Senhor, que honrava as autoridades, porque ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. Ele teve a oportunidade de matar o rei dos filisteus que o ajudou, mas ele sabia que era uma autoridade que Deus deu sobre a vida dele, para guardar a vida dele e a família. E Davi, voltando naquele caminho, né, ele se encontra com os que estavam cansados. Lógico que já tinham descansado um pouco. E os seus valentes reclamam: por que vai ter que dar para eles, se eles não foram até no final da batalha? E Davi falou: eles não foram porque eles estavam cansados. O que é deles, é deles. Entregaram, dividiram tudo bonitinho.
Aí todos voltam, inclusive os cansados, para a cidade de Davi, e Davi ele se separa. Olha o coração do consagrado, daquele que passou por várias situações da vida e venceu, porque ele tinha o Deus Todo-Poderoso ao lado dele, na frente, atrás, do lado, todo lado. Davi ele separa uma das maiores partes dos despojos, e Davi vai lá e entrega no templo. Davi vai lá e entrega para o sacerdote, estando fora da terra dele. Davi vai lá e entrega. E isso eu aprendi há muito tempo, né? Se o templo existe, entenda isso. Imagina que o templo é o pai. Imagina que nós somos os filhos. O pai do filho pródigo deu a herança adiantada para o filho pródigo. Foi lá e gastou tudo. Porque o pai tinha o dinheiro da herança. E a igreja, que é o lugar do altar, é o lugar da busca, e é uma lição que eu quero trazer para vocês, para que fique guardado, para que você não tenha dúvida da sua oferta e do teu dízimo e desse primeiro mês. E vocês sabem que eu não faço isso todo culto, uma vez, 2 vezes por ano, porque Deus manda fazer, eu faço, né? O pai não tem como abençoar o filho se o pai não tiver. Você entende? Agora, coloca no lugar do pai a igreja, e que isso não feche o teu coração, mas que abra o teu coração em entendimento, para que você venha prosperar sobremaneira, né? Toda vez que a igreja tem, toda vez que a igreja é provida, toda vez que a igreja é abastada, essa bênção da provisão, fala comigo, prosperidade de Deus, amém? Olha que lindo. Toda vez que a igreja tem, a igreja é abastada, não falta para o aluguel, não falta para a água, não falta para a luz, não falta para a reforma, né? Não falta para a manutenção. Toda vez que a igreja é protegida, ela é abastada, existe uma unção sobrenatural, está na Bíblia, que a casa de Deus, sendo abastada, desde Moisés, né, os ensinamentos nos levam a entender sobre isso, né, os filhos de Israel entregaram o melhor dos despojos do Egito para formar a tenda, e desde Davi até Davi, depois de Davi, né, o templo ele era abastado. Por quê? Porque o templo abastado, a igreja provida, existe uma unção sobrenatural lá em cima de Deus, que desce através da igreja que é provida para a vida de vocês, entende? Se Davi ele tivesse retido aquilo que era de Deus, Davi ele não seria rei de Israel. Você entende? Fala comigo, infidelidade e fidelidade. Entende? Sim ou não? Esse papel de suprir, muitas vezes, nós jogamos para o irmão do lado. Consegue entender? Sim ou não? É aquele irmãozinho rico que tem que tomar conta da igreja. É aquele irmão de classe média que tem bastante dinheiro. É aquele solteiro que tem que manter a igreja. E eu vim aqui, né, não só para dar essa palavra, mas o Espírito me incomodou muito durante a oferta. Eu peguei tudo que eu tinha da carteira e coloquei aqui, porque eu faço parte do corpo. Amém? Sim ou não? Pastor e pastora não é extraterrestre, não. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E eu não quero ficar sem ser abençoado na minha vida, né? Davi ele foi abençoado em tudo. Salomão foi abençoado em tudo pela fidelidade. Eles mantiveram o templo. Davi ele deixou toda a construção do templo pronto, todo o material que precisava do templo pronto. Davi ensinou o povo de Israel que a maior importância não eram os bens deles, a maior importância na vida deles, o que era mais sério, não eram os campos que eles conquistaram na guerra, não eram, né? O maior bem era o templo, era o lugar da presença de Deus. E quando Davi ensinou isso para o povo, né, Deus deu a unção de sacerdote para a vida de Davi, que Davi ele levou o povo
a presença de Deus. E o povo judeu até hoje é abençoado pela fidelidade. Mesmo não aceitando o Messias, muitos já aceitaram, mas não aceitaram o Messias, mas a bênção de Deus está sobre a vida deles. E essa bênção não pode deixar de parar. Eu quero dar uma dica para vocês. A tua vida com Deus, a tua prosperidade em Deus vai acontecer direto, sempre, todo tempo. A torneira não vai fechar quando você manter a tua fidelidade com Deus em todas as áreas. Não só a tua vida em oração, não só a sua dedicação na palavra, dedicação no ministério, mas a tua dedicação total na sua vida. Você é aprovado aqui, ó. É aqui que você é aprovado, é no bolso. Entende isso? E muitas vezes a bênção não passa por nós, porque nós esquecemos, deixamos, não priorizamos a casa do Pai. E é a casa do Pai que sai a unção que rega toda a congregação. Você consegue entender assim ou não? Pensa comigo, a unção desce no altar e do altar vai para você. Agora, quando os sacerdotes estão preocupados, meu Pai, cadê o cordeiro para sacrificar? Estamos falando de dinheiro, Cadê o boi para sacrificar? Inclusive, presta atenção, que eu quero que você seja abençoado por resto da vida. Existiam alguns judeus que levavam aquele cordeirinho faltando uma perna. Aí sabe o que o sacerdote chegava e fazia? Nananana, tchau, esse aqui não serve. Era oferta mal escolhida, mal entregue, não era de coração. Porque quando o dono daquela ovelhinha levava aquela ovelha estragada, toda aleijada, faltando uma perna, é porque ele estava querendo dar fim naquilo que não está feio. Isso aqui para mim, não vou nem conseguir vender. Os sacerdotes pegavam e falavam, isso aqui não serve. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos o Deus da bênção, mas nós não suprimos o lugar da onde a bênção desce. Amém? A nossa igreja é diferenciada. Nós temos andado com uma geração que tem sido fiel a Deus. Mas eu não sei, Deus está me dando essa palavra para você. Talvez para que você jamais esqueça. Talvez você tenha julgado muitas vezes a igreja, o pastor, tenha julgado o líder porque te cobrou alguma coisa. Aqui nós não deixamos líder, mas é outra questão, depois a gente conversa sobre isso. Aqui nós procuramos deixar ao altar pessoas que são fiéis. Não vai subir qualquer uma aqui, tem que ser fiel em tudo. Isso que eu quero dizer para vocês hoje. Mas eu quero que você que está aí, você que é multidão, você que é povo, você que é ovelha, existe um caminho da prosperidade. Amém? Buscar a presença de Deus. Deus vai dar a vitória para você em todas as batalhas, mas os despojos que você receber, a semeadura que você fizer, você não pode esquecer de Deus, porque Deus, Ele tem um propósito. Deus, Ele colocou a igreja para ser os olhos de Deus e para ser a boca de Deus na terra. E os olhos de Deus precisa ser mantido, a boca de Deus na terra precisa ser mantido. Então eu não quero, chegar no céu e Deus falar assim, Flávio Norberto de Freitas Ribeiro, tudo isso é meu nome, tá, gente? Se você não sabia, Flávio Norberto de Freitas Ribeiro, você não ensinou aquela ovelha o caminho da provisão, você não ensinou aquela ovelha o caminho da providência, você não ensinou, mas eu tenho certeza que Deus vai falar assim, Flavião, até lá eu emagreço, Deus vai falar, Flávio, você ensinou, mas ela não quis a bênção de Deus. Ela trocou a salvação pela presença. Ela trocou a presença pelos bens materiais. E a vida dela não foi abençoada. Foi uma vida derrotada, porque o avarento não vai herdar o reino dos céus. E Deus me incomodou muito. Eu peguei tudo agora ali, minha carteira, tudo que eu tinha, peguei e trouxe aqui, porque eu quero ser o primeiro exemplo. Todos os cultos ser fiel ao Senhor, todos os cultos honrar, não entregar aquela ovelhinha machucada, não entregar aquela pombinha, tá? Naquela época era isso, Não entregar aquele arroz, aquele cereal que eles recebiam
e entregava o saco que estava bichado. Mas eu quero priorizar a casa de Deus. Eu quero priorizar. Davi cresceu, o povo de Israel cresceu, o reino de Israel cresceu na terra por causa da fidelidade que Davi ensinou para o seu povo. Dá para entender? Como que vai ser 2021 na sua vida? 2021 de dúvidas, porque Deus ele vai providenciar, mas vem o devorador e o migrador e toma tudo de você, porque você não entendeu, você não aprendeu dar valor na casa do Pai. Lembra-se, na casa do Pai desce o mantimento, desce a provisão, e vai descendo, vai indo do seu líder para a tua vida. É assim que funciona e não vai mudar. Você entende isso? Aqui é o Pai, e o Pai abençoa os filhos. Mas como que o Pai vai abençoar os filhos se o Pai não tem? Você entende? Entende ou não? Pergunta para o irmão do seu lado, você entende, meu irmão? A provisão virá sobre a tua vida, fala para ele. Fala de novo, a provisão virá sobre a tua vida. E que o Deus da provisão nos convence que Ele é prioridade, que Ele é tudo. A bênção vem dEle. E isso é em tudo na vida. Porque se Deus me dá um talento para ganhar dinheiro, né, Ele merece a honra e a glória. Meu obrigado, graças a Deus, a minha entrega no altar, todos os cultos. Eu aprendi e não vou esquecer jamais. Como ovelha do Pai, como ovelha de Cristo, eu sou responsável por manter com muito dinheiro, eu aprendi isso. Não se escandaliza, isso é o que eu estou falando. Eu aprendi, é a minha vida. Pergunta para a pastora. Eu olho para ela e falo, sinto muito, mas eu vou comprar. Sinto muito, mas eu vou dar do nosso dinheiro. Deus vai suprir a nossa casa. Pergunta para ela. Só que eu não posso roubar as bênçãos. Roubar não, né? Misericórdia. Deixar fechado a fonte que precisa jorrar para você. Não é só para mim. Eu sou aqui um servo inútil. Aqui eu sou um sacerdote digno do meu salário. Deus vai me abençoar. Entende? Se o pastor tiver que suprir tudo, fala comigo, misericórdia. Está em pecado. Se o pastor tiver que tirar da família para suprir a casa de Deus, fala misericórdia. Está em pecado. A Bíblia não fala que os levitas iam lá fora trabalhar. A Bíblia não fala que os pastores, os sacerdotes iam lá fora trabalhar e pegar o dinheiro para sustentar o templo. Mas a Bíblia fala que Deus derramava uma unção tão forte no templo. Salomão abençoa o povo de uma forma tal, dá o pão, dá o alimento, dá a palavra, e o povo sai. E na época de Salomão, Israel se tornou o país mais rico, porque tinha um povo temente a Deus. Na época de Davi, mesmo não tendo a construção do templo, mas Davi ele se preocupou. E porque Davi se preocupou, né? Salomão foi abençoado, as outras gerações de reis foram abençoadas na terra, Israel foi abençoado na terra, porque Davi ensinou para o povo o princípio de buscar a presença de Deus, de priorizar a arca do Senhor, o altar da adoração. Não pode faltar na tua vida. E não é só oração, não é só busca, mas é preocupação e agarrar, sabe? Eu vou falar aqui na gíria de vocês, o boi pelo chifre, e eu vou manter a casa de Deus, custe o que custar. Eu vou dar a minha vida pela presença de Deus. Eu não tenho dúvida. Ó, provai e vede se eu não abrir a porta dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Deus, Ele tem milagres para você. Não negocie. Não negocie, não negocie. O pastor Flávio um dia vai passar, pastora Graziela, um dia nós poderemos passar. Mas se você aprendeu, você vai ser aquela pessoa que vai manter a glória do Senhor até Jesus voltar nessa terra, e Deus vai ter prazer em abençoar você. Amém? Fala comigo, o que é meu, o que é de Deus é de Deus. O que é da igreja é da igreja. Amém? Entende isso? Sabe como você vai viver o ano da providência? Consertando, renovando as tuas alianças, renovando os teus compromissos, pedindo perdão por tudo aquilo que você fez e
e não cumpriu. Entende isso? Você vai ser próspero. Talvez você não veja o teu pastor falando mais desse jeito, mas é a palavra que Deus mandou dar para você. Flávio, pega tudo que você tem e entrega aqui. Eu entrego. Para Ele eu entrego. Para Ele eu entrego. E quando Deus abençoa você, para você entregar aqui, tudo isso aqui volta tudo para você. É a beleza do templo, é ar-condicionado, você está cuidando do templo, você está cuidando da casa. É você trazendo pessoas aqui e pessoas se sentindo de uma forma agradável aqui, porque aqui é o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se eu vou parar de dar minha oferta e ajudar, eu não sei. Não sei. Se eu vou parar de tirar muitas vezes da minha família para entregar aqui, eu não sei. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas se Deus falar, para, Flávio, que você está atrapalhando o povo de crescer, eu vou parar. Porque essa bênção, olha que lindo que eu vou falar para vocês, essa bênção Deus deu, foi para vocês manter esse lugar. Amém? Como eu mantenho esse lugar? Pastor, como é que está? Está precisando? Meu líder, vamos juntar, vamos lavar a igreja, vamos pintar. Como que a gente vai fazer? E a igreja vai crescendo, vai ficando a coisa mais linda. É o nosso lugar de adoração, o lugar onde nós adoramos a presença do Cordeiro. Amém? Você tem todo esse mês para ofertar, para dizimar, todo esse mês para consertar. Amém? Em alguma área da tua vida que tem prendido você de ser abençoado, né? Deixa Deus te proteger na tua saúde, deixa Deus te proteger nos teus bens. O carro vai parar de estragar em nome de Jesus, a casa vai parar de estragar, porque aquele que não dormita vai cuidar de tudo que é você, de tudo que você tem. Amém? Glória a Deus. Eu não quero sair daqui sem dar a oportunidade de você trazer a sua oferta novamente, com uma visão diferente, com uma direção diferente. Talvez você reteve o dízimo. Não, traga aqui, nós estamos aqui para te questionar, mas aproveita para entregar a tua vida. 2021 depende da tua fidelidade em todas as áreas, e principalmente do teu amor pela casa de Deus. Vamos cantar ainda. Você mudou o tom? Ainda que a figueira não... Se o Espírito Santo tocou em você, pode trazer a tua oferta. Todavia me alegra. Consagra a tua vida, consagra os teus negócios, o teu trabalho. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós temos a máquina, pode passar, se você precisar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na frente, o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei,
Pode pôr bastante. Eu quero que você venha aqui, eu quero ungir você. Eu não sei como está a tua situação profissional, financeira, mas a unção que sai deste lugar é sobrenatural. Tem sido sobrenatural na tua vida, Aragonês? Amém? Vem aqui. Muitas vezes eu sei que você não dá porque você não tem. Esse quadro vai mudar na sua vida. Receba uma nova unção de prosperidade. Portas se abrirão sobre a tua vida. Não tenho dúvida que a palavra de Deus entrou na tua vida. Você será muito abençoado durante essa semana, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor te marcará. Aquele que não dormita, não dorme, guardará a tua entrada e a tua saída em tudo, em todas as coisas, em todos os trabalhos. Eu te abençoo como profeta, como sacerdote. Te abençoo em nome de Jesus. Vendas acontecendo, portas de trabalho, o melhor em nome de Jesus. Deus vai te satisfazer de acordo com os teus sonhos. Apenas confie. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. Que os anjos do Senhor te guardem, te proteja. Proteja a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Vá na paz do Senhor. A vitória já é sua. Apenas receba. Toma posse e use da sabedoria que Deus tem para você. Seja o melhor em tudo que você colocar as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com o melhor dessa terra. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoado. Meus obreiros, homens e mulheres de Deus que entregam a vida na obra, ainda que a figueira fruto na vide da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Faz assim. Pai, está abençoado as ofertas, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor, acompanhe cada irmão para a tua casa e que tenham experiências com a tua presença, em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu desejo a tua presença mais do que tudo, por isso eu o aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o teu Espírito Santo repouse a cada dia sobre a minha vida e que me dê forças para permanecer na vontade e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meu irmão, em nome de Jesus.